Olá, seja muito bem-vindo ao canal Código e Carreira. Meu nome é Luana e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ponteiros em C e em C++. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse aqui. E é isso, vamos entender o que é ponteiro, né? O que é isso aí, né? Enfim, mas antes da gente falar propriamente sobre esse assunto, a gente precisa entender um pouco sobre o funcionamento dessas duas linguagens aqui, C e C++. Pessoal, C e C++ são linguagens de programação que estão na categoria de baixo nível. Quando eu falo baixo nível, é que elas estão muito mais próximas do funcionamento do hardware em si, da máquina, do que da interação com o ser humano propriamente. Então, por exemplo, linguagens de programação de baixo nível permitem com que você aloque espaço da memória para dados ali com que você estiver trabalhando. Então, é um processo mais manual, vamos colocar assim. Já nas linguagens de programação de alto nível, esse processo já é automatizado pela própria linguagem ali. Então você não precisa ter um controle muito grande sobre espaços na memória, por exemplo. Acho que a analogia mais simples que dá pra gente fazer em relação a esse assunto é a de um carro manual e a de um carro automático. Um carro com câmbio manual, você precisa controlar ali as marchas na mão, no braço mesmo. E um carro automático, você não precisa fazer isso. Então, as linguagens de programação de baixo nível seriam, por exemplo, como carros de câmbio manual, que você precisa controlar tudo ali na mão, todos os processos, enfim. E as linguagens de programação de alto nível seriam como se fosse um carro automático, que, vamos colocar assim, o próprio carro faz a troca de marcha ali para você. Então, acho que essa é a analogia mais simples que dá pra gente fazer. Aí você pode me perguntar, tá bom, Ana, mas no caso das linguagens de programação de baixo nível, por que, por exemplo, ter um controle maior sobre a memória ali de modo manual seria importante? Por que isso importa? Qual é a utilidade disso? Aqui eu trouxe dois exemplos, gente. Eu trouxe o exemplo de sistemas operacionais, né, sei lá, Windows, Linux e de jogos também. Pessoal, vocês concordam comigo que tanto sistemas operacionais quanto jogos precisam ser extremamente rápidos? Porque ali, de repente, você está trabalhando com várias tarefas ao mesmo tempo nesses dois cenários. E aí, se você controla exatamente onde e como os dados ficam na memória, você consegue acessar esses dados muito mais rápido, porque você que tem o controle sobre isso, você sabe onde está lá. E você consegue acessar esses dados muito mais rápido. Você consegue organizar também tudo de uma maneira mais eficiente, porque você sabe exatamente o tanto de espaço que você precisa alocar na memória para uma determinada tarefa. E, consequentemente, isso gera um menor desperdício de espaço e também de tempo ali, de compilação e de execução. Então, basicamente, tanto os sistemas operacionais quanto os jogos precisam disso para não travar e também não perder tempo ali durante a experiência do usuário na utilização ali desses dois sistemas. Então, isso é extremamente importante justamente para a questão de eficiência também, tá? E já que eu estava falando de memória, vamos entender um pouco sobre a memória que a gente está utilizando aqui, que é a memória RAM. E aqui, antes de falar sobre as características mais, vamos dizer assim, intrínsecas à memória RAM, eu queria falar sobre dois conceitos que envolvem memória. A gente tem a memória volátil e a gente tem a memória não volátil. Você pode me perguntar, Luana, o que é isso? Vamos lá, imagina o seguinte. Você está fazendo um trabalho aí, você está escrevendo um texto no Word, por exemplo. E você não salvou esse texto no Word, na tua máquina, né, localmente. Mas você consegue ver o texto que você está digitando, mesmo sem você ter salvado. E aí, vamos supor que caiu energia, seu computador estava já quase descarregando, tal, resumo da história, você perdeu o teu texto. Mas por que você conseguia ver ele, mesmo sem você ter salvado ele? Enfim, como que você conseguia fazer isso? Por causa da memória RAM. A memória RAM ela é uma memória volátil. Ela armazena os dados temporariamente aqui, enquanto os programas estão sendo executados. Ou seja, enquanto tem energia para executar o aplicativo lá que você está usando, no caso o Word, por exemplo, os dados estão sendo armazenados. Eles estão sendo armazenados temporariamente, enquanto o teu aplicativo aí, o programa está rodando. Agora imagina a seguinte situação, você salvou o teu arquivo Word no HD, por exemplo, ou no SSD, faltou energia, desligou o computador e tal, e você voltou depois para mexer no teu computador, depois que voltou a energia, e você achou o teu arquivo lá salvo, bonitinho.
Isso acontece porque você salvou o teu arquivo numa memória não volátil, ou seja, mesmo que tenha queda de energia, o teu arquivo vai ficar armazenado lá na memória não volátil. Então, dito isso, vamos falar um pouco mais sobre a memória RAM. A memória RAM é dividida em posições numeradas, pessoal. Aqui. São chamados endereços, né? Literalmente tipo o endereço da sua casa, o endereço da tua rua, da avenida que você mora, enfim. E cada posição dessa possui duas principais unidades. Então a gente está falando do bit, que é a menor unidade de informação. E aqui o bit pode ter dois resultados possíveis, né? 0 ou 1. E aí é ligado ou desligado. E a gente tem o byte também, que é um conjunto de 8 bits. Basicamente, pessoal, o byte é a menor unidade que o processador pode acessar lá na memória. Então, é a menor unidade de memória que pode ser endereçada diretamente pelo processador. E aí você pode me perguntar, Luana, por quê? Por que essa é a menor unidade? Isso é mais por uma questão de arquitetura de hardware mesmo. O processador, né, os processadores e as memórias RAM já são projetadas para isso. Então é mais uma questão de hardware do que de software propriamente. Tá? E aí você pode me perguntar, Luana, por que 8 bits é igual a 1 byte? Então, pessoal, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho na história para a gente entender o que se passava lá no mundo da computação, lá na década de 50 até os anos 60. Então, ali até os anos 60, pessoal, não tinha um padrão de tamanho mínimo de dado que os processadores podiam acessar na memória. Porque lembra que eu falei para vocês que o byte é justamente essa unidade mínima que o processador pode acessar na memória. Então, hoje em dia isso é padronizado. Naquela época não tinha esse padrão de tamanho mínimo que um processador podia acessar de dado lá na memória. Então, basicamente, os computadores trabalhavam com uma quantidade de bits diferentes entre si. Então, tinha computador que trabalhava com 7 bits, tinha computador que trabalhava com 9 bits, enfim. Era realmente uma coisa bem bagunçada mesmo, não tinha um padrão. Só que aí, chegou lá os anos 60... e a nossa ilustre IBM lançou uma linha de computadores que era a IBM System 360. E o que tinha de diferente nessa linha de computadores? Bom, uma das coisas novas que essa linha de computadores trouxe foi justamente a padronização dessa unidade de tamanho mínimo que o processador podia acessar lá na memória. E aí que vem essa história dos 8 bits serem iguais a 1 byte, que é essa unidade de tamanho mínimo, né? Aí você pode me perguntar, tá bom, Luana, mas por que os 8 bits, né? Por que não 7? Por que não 9? Por que não 10? Por quê? Bom, primeiro porque 8 bits, pessoal, nos fornecem 256 combinações possíveis de zeros e uns. Lembra que eu falei para vocês, né? Os resultados possíveis de bits são 0 e 1? Pois é. Com 8 bits a gente tem 256 combinações possíveis de zeros e uns, sendo que a gente pode representar valores aqui de 0 a 255. Cuidado que não é de 0 a 256, de 0 a 255, porque aqui a gente inclui o zero também na conta. E basicamente, pessoal, essa representação já era o ponto ideal entre capacidade e custo computacional. Por quê? A gente tem aqui o seguinte: o 8, pessoal, é uma potência de base 2. O 8 é igual a 2 elevado ao cubo, certo? Tudo dentro do computador basicamente funciona em dois estados: ligado, vou colocar aqui o 1, né? E desligado. Então, esses dois estados são representados por 0 e 1, né, como eu falei aqui para vocês, só acrescentar aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, sei lá, que usar base 10, por exemplo, o computador teria que distinguir 10 níveis diferentes de tensão elétrica. E aí qualquer ruído faria com que o sistema confundisse um nível com o outro. Então, se a gente trabalha só com 2 níveis de tensão, o ligado ou desligado, sei lá, por exemplo, 5 volts e 0 volts, fica muito mais difícil de você errar. Então, isso deixa tudo mais fácil, mais rápido ali para o funcionamento do computador. Então, recapitulando, a gente está utilizando aqui potências de base 2 porque basicamente a lógica do computador é binária. Então, é ligado ou desligado.
Aí você pode me perguntar, tá bom, Luana, mas então por que eu não posso usar 2 elevado ao quadrado, que é 4? Por que eu não posso usar 2 elevado à quarta, que é 16? Porque você está falando de potência de base 2. Por que eu não posso usar essas? E tem que ser exatamente aí 2 elevado ao cubo. Gente, se a gente utilizasse 4 bits, nesse caso aqui, a gente só conseguiria representar 16 valores diferentes. E aqui a gente está falando de combinações de zeros e uns, tá? Tem um cálculo específico para isso, que você faz 2 elevado ao número de bits, e aí você obtém o número de valores que cada bit corresponde, né, que os bits correspondem. E aqui, pessoal, no 2 elevado à quarta, a gente teria 65.536 valores diferentes que a gente poderia representar. Então, se a gente for parar para pensar, isso aqui é muito pouco para a gente representar valores aí no computador. E isso aqui, com os 16 bits, é bastante coisa, é significativo, né? Muito bom para números grandes, mas na época isso era mais caro, isso aqui era mais caro, era mais lento e exigia muito mais da memória física. Então, lá na década de 60, 70, a memória ela era muito mais cara, então tanto utilizar aqui 4 bits ou 16 bits era um problema, porque um era de mais e o outro era de menos. Então, 8 bits ficou exatamente ali no ponto do meio, né? Um ponto ótimo, vamos colocar assim. Ele não era tão fraco, vamos colocar assim, como os 4 bits aqui. E ele nem era tão grande quanto os 16 bits. Fora que, se a gente for fazer as continhas aqui, né? E se a gente for parar para analisar, esses 256 valores que eu falei para vocês, que os 8 bits representam, já eram assim, o suficiente para representar números pequenos, letras, enfim, era muito mais fácil você implementar isso no hardware. Então, 8 bits virou esse padrão, né, de unidade básica ali para o processador acessar na memória em relação a dados, né? Porque é simples, é barato e está totalmente alinhada com a lógica binária do computador, né? Então, potência de base 2, ligado ou desligado. Então, isso se alinha muito com o funcionamento próprio do computador. Então, levando em consideração como ele funciona e também custo computacional, capacidade computacional. Então, é justamente por isso que 1 byte é igual a 8 bits, se tornou a unidade padrão, né, unidade mínima de tamanho de dado que o processador pode acessar lá na memória. Então, pessoal, para ficar mais claro e um pouco mais visual também, para vocês entenderem e não restar mais nenhuma dúvida sobre isso, pensa o seguinte, olha só. Imagina que toda essa parte cinza aqui é a memória RAM do seu computador, por exemplo. Cada linha dessa, pessoal, corresponde a 1 byte. E cada bloquinho desse corresponde a 1 bit. Então aqui a gente tem 1 byte, que é composto por 8 bits. E a gente tem cada bitzinho aqui, cada espacinho desse, dentro dos bytes. Então aqui você pode perceber, né, as saídas de 1, 0, que são os dois resultados possíveis que a gente pode ter dentro de 1 bit, por exemplo. E aqui do ladinho a gente tem os endereços de memória. Você pode ter o endereço de memória tanto em formato decimal, que é o que a gente está mais acostumado, e você pode ter também endereço de memória em hexadecimal, né, que é bem comum, é muito utilizado aí com valores binários. Então, basicamente esse é o funcionamento da memória. Então agora dá pra gente, depois de falar sobre toda essa questão de bits e bytes, entender como que de fato funcionam os ponteiros em C e em C++. Então, pessoal, de uma maneira bem simples e bem tranquila, o que são ponteiros? Ponteiros, gente, são variáveis que vão armazenar o endereço de memória de outras variáveis. Então, lembra que eu tinha mostrado para vocês, lá naquela planilha do Excel, aqueles endereços de memória em formato hexadecimal, decimal? Pois é, os ponteiros vão armazenar justamente aqueles endereços de memória. Então, para sintetizar, os ponteiros vão armazenar
onde os valores das nossas variáveis estão armazenados na memória. Em que lugar especificamente da memória esses valores estão? E aí você pode me perguntar, tudo bem, Luana, mas por que que isso é útil, né? Por que que eu utilizaria isso na construção de programas em C e C++? Bom, lembra que eu falei também sobre ter acesso direto à memória? Sobre a manipulação da memória que linguagens de baixo nível possibilitam? Pois é, quando você tem acesso aos endereços de memória dos dados com que você está trabalhando, você tem um maior controle sobre como esses dados estão sendo armazenados, manipulados e afins. Então, isso traz até uma certa eficiência a mais na hora da construção dos programas. O segundo motivo é que trabalhar com ponteiros possibilita com que você construa uma memória dinâmica. Então, imagine o seguinte, vamos supor que você está construindo um programa para pedir para o usuário digitar nomes. Só que aí você não colocou um valor fixo antes, um valor máximo de caracteres que o teu usuário pode adicionar. Sei lá, 100 caracteres, por exemplo. Não, você deixou livre para o teu usuário escolher quantos caracteres ele quer escrever. Então, o que vai acontecer? Como que funciona esse fluxo? O programa, depois da inserção do usuário ali, dos caracteres, vai pedir para a memória reservar um espacinho lá para aquele valor que o usuário digitou. Vai fazer uma solicitação. E essa solicitação vai dizer exatamente quantos bytes o programa está pedindo. Então, quantos bytes eu preciso para armazenar o que foi digitado pelo usuário. Então, o que isso facilita? Isso facilita basicamente na criação de estruturas de tamanho que não é fixo, de um tamanho volátil, vamos colocar assim, porque você naquele momento não sabe quanto de espaço você precisa. Então você fala para o programa fazer isso para você, para ele calcular o tanto de espaço que vai ser necessário. O que vai acontecer? Depois de você fazer essa solicitação de espaço, o teu sistema operacional vai falar assim, olha, tem um espaço aqui livre na memória que cabe aquilo que você está querendo guardar aqui. E esse espaço fica em tal lugar da memória. Então, o sistema operacional devolve um bloco livre na memória, em que dá para você armazenar aquele teu dado, e vai falar o seguinte, esse bloco fica em tal espaço da memória. Aí depois, você vai fazer o quê? Você guarda esse endereço em um ponteiro. Porque lembra que eu falei aqui em cima, ó? O ponteiro armazena o endereço de memória de outras variáveis. Então, depois de você fazer essa solicitação aqui para armazenar um dado na memória, né, com um determinado espaço ali que só vai ser conhecido durante a execução do código, você guarda esse endereço gerado dentro de um ponteiro, que é justamente o que guarda endereço de memória. E aí, a partir desse ponteiro, você consegue usar todo esse espaço que você reservou da forma que você quiser. Aí você pode me perguntar, tudo bem, Luana, terminei de executar o código, o que acontece? Esse espaço é liberado na memória de novo. Pensa numa reserva de jantar, por exemplo, num restaurante. Você usa por um tempo a mesa, depois você libera ela, certo? É tipo isso, vamos colocar assim. Então isso gera muito mais eficiência, né, de código ali, de curso computacional, enfim. Porque você não estabelece valores fixos. Se você estabelecesse valores fixos, por exemplo, sei lá, 100 caracteres. Imagina que o teu usuário digitou 5 caracteres. Você concorda comigo que ainda sobraria espaço para 95 caracteres? Olha o tanto de memória que você estaria consumindo a mais. Então, com os ponteiros você pode dizer o seguinte, olha, eu preciso exatamente dessa quantidade de memória. Então, vamos descer aqui um pouco mais. E aí, um outro ponto é que os ponteiros são essenciais para o acesso a hardware. Então, se você quiser acessar pontos específicos da memória para controlar hardware, ali, por exemplo, ler registros de sensores, os ponteiros vão ser fundamentais. E também evitar cópias desnecessárias. Por que eu falo isso? Os ponteiros possibilitam você evitar cópias desnecessárias porque quando você não trabalha com ponteiros,
você passa, por exemplo, uma variável para uma função, dentro da função é criada uma cópia dessa variável. E aí a tua função vai trabalhar com a cópia daquela variável que você passou. Se você trabalha com números pequenos nesse sentido, tudo bem criar uma cópia daquela variável que você já tinha criado. Agora imagina você trabalhar com uma estrutura de dados com 100 mil registros. Você realmente vai precisar copiar os 100 mil ali dentro da função? Porque dentro da função, se você não usa ponteiro, é gerada uma cópia daquela tua variável, daquela tua estrutura de dados. Concorda comigo que você já tinha uns 100 mil da tua variável original. E dentro da função, como é gerada uma cópia, você vai ter mais 100 mil gerados ali. Então, concorda comigo que isso geraria um custo computacional muito maior, sabe? Processamento, enfim, consumiria muito mais recursos? Pois é, com ponteiros você pode passar simplesmente o endereço da sua estrutura original para sua função. A função vai lá, acessa o endereço da tua variável original, e aí não precisa criar nenhuma cópia. Legal? Então, ponteiros aí tem bastante utilidade quando a gente fala aí das linguagens de programação de baixo nível. E agora vamos entender um pouquinho mais lá, voltar para aquela planilha para explicar um pouco mais de coisas para vocês. Então, aqui tem um exemplo de uma variável x, né, do tipo int, né, com o valor 9, que eu coloquei aqui, um número qualquer. Só um parênteses. Variáveis do tipo int em C e C++ geralmente ocupam 4 bytes. Lembra que eu tinha falado que cada linhazinha dessa aqui correspondia a 1 byte? Pois é, já que variáveis do tipo int em C e em C++ geralmente ocupam 4 bytes, elas vão ocupar 4 linhas dessa daqui. Então, por isso que aqui em laranja está até destacado que a variável x que a gente criou aqui ocupa 4 linhas aqui da memória, né, que seriam correspondentes a 4 bytes. O conteúdo dessa variável é o 9, que eu já tinha passado, e o endereço, qual que é o endereço de memória dessa variável aqui? O endereço de memória é o 12, que é onde começa aqui, né? Então, pra gente, o que importa é onde começa, tá? Então, o endereço de memória dessa variável x é o 12. E onde que entra o ponteiro nessa história? O ponteiro vai armazenar justamente esse endereço de memória aqui, esse 12, tá? Essa localização, pessoal, esse endereço é definido diretamente pelo compilador. A gente, enquanto programador, a gente vai definir só quando e o quanto de memória vai ser alocada para cada uma dessas variáveis. Agora, o endereço específico de memória, quem define é o compilador. Então, pessoal, estou aqui no Tinkercad, que é um simulador online para circuitos elétricos, e tem outras funcionalidades também, mas aqui eu estou trabalhando com a parte do código em si. Então, como que funciona para eu criar ponteiros aí no C, no C++? Bom, aqui eu criei a variável do tipo int, né, a variável x, que recebe o valor 25, e aqui embaixo eu tenho essa sintaxe que é um pouco diferentezinha, então vamos lá passo a passo para entender. Para que serve esse E comercial e para que serve esse asterisco? Esse E comercial diz o seguinte, olha, pega o endereço de memória da variável x. Basicamente, o E comercial faz isso. Passa para o ponteiro, que é quem vai guardar esse endereço de memória. E também, por meio desse asterisco, permita com que a gente possa acessar o valor que está dentro desse endereço de memória. Eu vou rodar o código aqui embaixo, né, eu coloquei para mostrar no monitor serial, mas eu vou rodar aqui o código para explicar isso com um pouco mais de detalhes. Então vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte, o valor de x é 25, certo? Então aqui o valor de x é 25. Qual que é o endereço de memória de x, que é mostrado por esse E comercial? 256. Certo? O que eu faço nos ponteiros? Eu armazeno esse endereço de memória, certo? Então aqui o endereço de x está sendo armazenado no ponteiro aqui, esse pt. E qual que é o valor apontado por pt? Que é o que eu posso acessar por meio do asterisco.
é o 25, que é justamente o valor da variável x. Deu para entender? Então, basicamente, esse é o funcionamento dos ponteiros, quando a gente fala de C e C++. Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo, mas é porque realmente eu queria trazer um pouco mais de detalhe em relação a esse assunto. Caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, ou algum comentário, enfim, deixa aí nos comentários aqui embaixo, que eu vou ler com certeza. E é isso, gente. Muito obrigada.